eu sou a Thelma e hoje é um dia meio diferente, com um cenário diferente, porque tá muito escuro. Eu normalmente gravo com a luz do dia, claro que é dia, mas o sol não tá ajudando muito, as nuvens estão encobrindo o céu de São Paulo, então a gente vai fazer aqui na varanda, espero que dê certo. Mas antes de dar sequência ao vídeo misterioso, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo, me seguirem no Instagram e também assinar a newsletter, que é sobre suspense e romance, os gêneros que eu mais gosto. Então, se vocês ainda não assinaram, vou deixar o link na descrição, é gratuita, então vocês podem assinar, desistir, voltar, enfim, é super livre. E toda sexta-feira tem uma cartinha, uma newsletter que eu mando para vocês falando sobre suspense e romance. E hoje é um pouco de romance que eu quero falar, na verdade, um romance picante. Pois esse foi um pedido que eu recebi de um amigo. Ele falou: você não tem uma sugestão de romance picante? Veja, foi um homem que fez esse pedido e eu não tive a chance de perguntar mais a respeito se era para ele mesmo ou se era para um presente para uma amiga, algo assim. Então eu fiquei me perguntando, né, pensando se seria para ele ou não e se isso fazia diferença, porque para mim faz. Eu acho que existe uma categoria de hot romance que agrada mais as mulheres. Esses livros são feitos mais para o universo feminino, pelo menos é o que eu imagino. E esses são os hot romances, por exemplo, que estão lá na Amazon, né? A gente tem um monte deles, nas primeiras colocações, inclusive, eles vendem pra caramba. Mas eu acho que eles atendem mais ao gosto feminino. Eu fiquei pensando, bom, e se o romance é pra ele, né? Ele quer um romance picante e ele é homem, né? Então, 50 tons de cinza. Eu acho que homens leem 50 tons de cinza sim, mas eu acho que agrada mais ao público feminino. Pelo menos essa é minha impressão. E aí eu fiquei pensando, o que eu poderia sugerir para ele? Ainda na linha de que agrada mais as mulheres, eu pensei nos romances da Julia Quinn. Eu acho, pro meu gosto, tá? Eu gosto de um hot romance de vez em quando, mas eu prefiro a Julia Quinn a 50 tons de cinza, por exemplo, pro meu gosto, né? Eu acho que toda a linha dos Bridgertons é legal para mulheres e me agrada mais do que 50 tons de cinza, por exemplo. Então aqui eu peguei mais alguns dela, eu tenho acho que a coleção completa dessa linha. Mas e o homem? Eu acho que ele não ia curtir tanto Julia Quinn. Eu acho que pro paladar masculino, pro gosto masculino, você precisa de algo um pouco mais... O picante, veja, ele não pediu um hot romance, ele pediu um romance picante. Então ele quer algo mais insinuado, algo que não é o tempo todo hot, né? Aí me ocorreu quem? Por exemplo, Ken Follett. O Ken Follett, ele faz thrillers principalmente, muito romance histórico, todos têm muita pesquisa, Segunda Guerra Mundial, ou Primeira Guerra Mundial, ou todas elas, né? Todos os conflitos do século XX, ou Idade Média, que seja. Ele vai levar-nos a um outro lugar, né? Uma outra época, um outro momento. E lá ele coloca a história dele, que tem bastante suspense e tem romance, sim, é permeado de romance, mas não é o tempo todo, né? Então a gente vai ter momentos, né, onde a heroína, ele que adora colocar uma heroína nessa história, encontra um par interessante. Aqui, por exemplo, na Chave de Rebeca, isso é bem forte. A gente tem um oficial inglês lá no norte da África e ele vai precisar da ajuda de uma egípcia de origem judia, se não me engano. Ela vai
ser peça fundamental e a grande paixão desse oficial inglês. E quando eles se encontram, é hot. O Ken Follett, ele não vai nos poupar, ainda bem, da descrição das cenas de sexo. E eu acho que ele faz isso com uma certa maestria. Ele faz muito na dose certa, na minha opinião. Então, tem cenas picantes. É um suspense? É um suspense, com cenas picantes. Algumas vezes elas são bem românticas, que é esse caso onde ele coloca o encontro do oficial britânico com a egípcia, porque eles estão apaixonados, essa paixão ela vai crescendo, então fica bem romântico e hot. Mas nesse mesmo livro tem o encontro dela com o vilão da história, que é um cara muito frio, calculista. Ele é um cara que tem assim a maldade numa pegada forte e cabe a ela ajudar o oficial a capturá-lo. Então ela vai se deixar cair na armadilha dele e tem um momento que ela fica sozinha com ele ali. E ele é um cara bem complicado, assim, bem violento, de preferências sexuais que você nem entende muito se ele realmente gosta ou se ele faz simplesmente para machucar as pessoas. E ela se vê nessa situação. Então tem cenas de violência, é isso que eu quero dizer. É picante? Também é. Eu acho que para o gosto masculino isso vai funcionar melhor. Aqui eu tenho mais Ken Follett, né? Um Lugar Chamado Liberdade também vai acontecer dessa forma. Tem a história principal, tem esse suspense, começa lá nas Minas, na Escócia, ou País de Gales, não me lembro exatamente, mas vai até os Estados Unidos e tem um casal protagonista que também protagoniza cenas picantes, né? Aqui tem um que eu adoro, que são as Espiãs do Dia D. Aqui a gente tá no dia, hoje é dia 8 de junho, no dia 6 de junho, foi quando aconteceu o Dia D lá em 1944. Então esse livro vai anteceder essa história e vai acontecer assim, toda a parte mais importante dele acontece às vésperas do Dia D, faz parte do Dia D, é uma das manobras que os aliados fizeram para conseguir dar esse passo importante para o final da Segunda Guerra Mundial. E aqui a gente tem espiãs inglesas e elas são treinadas para entrar no território francês, para ajudar a resistência francesa a desmantelar um ponto de comunicação alemão que estava instalado dentro de uma construção muito sólida francesa. Então ali eles precisavam explodir o lugar, né, para quebrar essa fonte de comunicação, mas explodir de dentro. Tinha que haver uma invasão para que os explosivos fossem muito bem posicionados e realmente surtisse efeito, porque outras tentativas já haviam sido feitas e não funcionaram. Então é bem importante todo o conjunto de manobras. E tem umas cenas super picantes dessas espiãs. De algumas delas, a principal delas, que é a protagonista, porque Ken Follett ele gosta muito dessas mulheres fortes e protagonistas, ela vai viver uma cena super picante, que é com esse gostinho de romance, porque ela se apaixona meio que à primeira vista e vai criando um clima. A princípio ela não quer se envolver, mas ela acaba cedendo. Ela que se vê às vésperas de uma iniciativa meio suicida de explodir essa base alemã. Então ela fala, posso morrer amanhã, então deixa eu aproveitar a vida. E é nesse momento que a gente aproveita a vida com ela, porque eu adoro a forma como Ken Follett descreve essas situações. Um outro autor que é também famoso por esse estilo é o Sidney Sheldon. Aqui eu tenho 2 livros dele, é um livro que vem... 2 livros, na verdade, né? Conte-me seus sonhos, O Céu Está Caindo, enfim, a gente tem um monte de livros dele onde as mulheres são protagonistas fortes que manifestam suas vontades,
seus desejos, e isso proporciona cenas picantes também. Ele, da mesma forma que o Ken Follett, às vezes mistura isso com um pouco de violência, dependendo do personagem. Se é o vilão que está envolvido, a cena ela vai mais para um lado violento. Se é o mocinho da história, a gente vai ter algo super envolvente e emocionante. Agora, esse pedido me deixou intrigada, né? Eu sugeriria Sidney Sheldon e Ken Follett para ter esse suspense casado com essas cenas picantes. Eu acho que isso agradaria mais um homem. Mas e se ele quisesse algo hot mesmo? Aí eu pensei nessa opção aqui, que me sugeriram. Foi um de vocês que me sugeriu Contos Eróticos de Paris. Né? São 15 textos de uma história super interessante, né? Alguém lá do comecinho do século passado, ou não sei se foi século XIX, agora eu tô meio perdida, mas é a Anne-Marie Villefranche, acho que é assim que fala, não sei, ai, deu uma enrolada no francês e no português também engasguei. Mas aqui a gente tem contos eróticos mesmo, Enfim, eu consegui ler o primeiro deles. É bem interessante, tem essa pegada do começo do século passado, do final do século XIX. Então é uma sociedade extremamente conservadora, cheia de valores aí, de moral e bons costumes, e de repente a gente tem revelados esses contos escritos naquela época por uma pessoa dessa sociedade, pela Anne-Marie. E foi a neta dela que resgatou esses contos, e eles são picantes. Eles são eróticos mesmo, né? Não é só questão de ser picante, é erótico. Enfim, vocês têm sugestões de livros? O que vocês acham? Vocês acham que mulheres e homens, do público leitor, vai ter preferências diferentes? Vocês concordam com essa minha colocação? Quando uma mulher está lendo, ela espera um tipo de descrição de cena, e quando um homem está lendo, ele espera outro tipo de descrição? Eu acho que sim. E você, o que acha? Eu paro por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.